Eu vou gravar o vídeo hoje sem o meu microfone, então eu vou tentar gravar o áudio no celular e ver como que fica. Mas nós já tivemos situações piores nesse canal, não é mesmo? Então eu acho que não tem tanto problema assim. Pois bem, meu nome é Bruna, você está no Intervalo Literário e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, O Segredo da Infância, de Maria Montessori, da editora Quirion. Esse vídeo é em parceria com a editora Quirion, ela me enviou esse livro para eu poder fazer essa resenha para vocês. E eu vou pedir desculpa talvez pelo tom que tá saindo esse vídeo, mas é porque eu estou um pouco cansada, tá? Não estou brava, não estou triste, tá tudo bem. Eu só estou mesmo um pouco ofegante, tá? Não sei porquê, uma falta de ar, uma coisa estranha. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que esse livro é impressionante. Talvez o melhor livro que eu li esse ano em relação à educação. E é difícil escolher porque eu já tinha lido esse aqui, O que Estão Ensinando aos Nossos Filhos, do Solano Portela, que é um livro maravilhoso, que eu tô preparando uma resenha pra vocês, que eu ainda não fiz aqui no canal. Mas esse livro, ele tem o mesmo encantamento do livro do Sertilanges, do Riboulet. O encantamento literário que eu tive com Orgulho e Preconceito, por exemplo, que é aquela escrita que você se pergunta como que aquela construção chegou daquela forma, como que aquilo te emociona. Sabe aquele baque quando você termina de ler um livro? Engraçado. É difícil sentir isso com livros que não são literários, né? Então você pega um livro sobre educação, sobre psicologia, e aí você se emociona com o livro. E é claro, te emociona porque esse livro foi escrito por uma pessoa com muita fé em Deus. Ela cita vários versículos bíblicos no entremeio ali do texto. Ela tem uma devoção, ela tem um amor à criança que eu consegui entender por que a Flávia Kalina, que é uma youtuber dos Estados Unidos, que fala sobre educação infantil, como que ela aplica tudo que ela aprendeu sendo professora numa escola Montessori. E aí eu entendi, sabe? Como que a Flávia é tão apaixonada por criança, como que ela lida com os próprios filhos. E quando eu li esse livro, eu entendi o amor da Flávia pela Maria Montessori. Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é uma explicação da teoria que dá base, né, no caso, ao método da Maria Montessori. Então ela vai explicar, vai falar um pouco da história das descobertas psicológicas, da criança psíquica, vai falar de Freud, vai falar de como que a observação fez com que ela descobrisse tudo que ela descobriu. Quando ela escreveu esse livro, é óbvio, ela já tinha passado pela experiência de conhecer um grupo de crianças que foram se transformando e tal, e essa parte mais prática é a segunda parte do livro, onde a gente vai saber como que ela começou a trabalhar com crianças, como que ela construiu a casa das crianças. Ela é psiquiatra, ela é uma médica e formada, escolheu então partir para a parte da psiquiatria, para mexer com as crianças, e daí ela desenvolve o seu próprio método pedagógico, que ela vai explicando e como que ela ensinou e dispersou esse método, né? Então não tem muito a ver com o método, tem a ver com a própria criança. Então é mais uma pedagogia psicológica do que metodológica. Eu não sei se eu tô falando certo, não sou profissional nessa área, mas foi o que eu entendi, não é muito do método, é mais do entender a criança que está na sua frente. E a terceira parte é um convite ao adulto, é um aprofundamento da teoria da primeira parte que vai convidar o adulto a tratar a criança de forma diferente. E como eu falei no início do vídeo, o texto da Maria Montessori é incrível, ele é muito bonito, ele parece uma prosa poética, ela é profunda, mas ela não é maçante, os capítulos são curtos, ela mostra os dados de forma muito bonita, então você não fica
atrelado muito a técnicas e a datas, nem isso, mas ela também não deixa de ser verídica, não deixa de respeitar a ciência com a qual ela trabalha. Então, é um ser iluminado. Você lê o texto e você fala, eu não estou lendo apenas um livro de psicologia, de psiquiatria ou de pedagogia. Eu estou lendo uma coisa incrível, linda, que saiu do coração da Maria Montessori. Na página 133, a Maria Montessori vai dizer como que ela descobriu, como que ela começou o método dela. Então, o subtítulo é As Origens do Nosso Método. E ela começa, era dia 6 de janeiro de 1906, quando foi inaugurada a primeira escola para crianças pequenas normais, de 3 a 6 anos de idade. Não posso dizer com o meu método, porque este ainda não existia, mas nasceria em pouco tempo. Naquele dia, porém, não havia mais que 50 criancinhas paupérrimas, de aspecto rude e tímido, muitas chorando, quase todas filhas de analfabetos que tinham sido confiadas aos meus cuidados. Ela vai dizer crianças normais, porque que eu acho hoje que são chamadas de crianças típicas, né? Porque ela trabalhava especialmente com crianças portadoras de necessidades especiais. E ela tinha uma forma de trabalhar com essas crianças, mas aí ela começa a cuidar de crianças que não tinham essas necessidades. Então ela chama de crianças normais, o que eu acho super normal. Mas eu acho que hoje o politicamente correto implica muito com essa questão de normal e anormal, e aí ela chama de criança típica. Não tenho certeza, é o que eu escutei uma vez e estou trazendo para vocês. Então ela vai fazer no primeiro capítulo e da primeira parte do livro, na verdade, uma denúncia de que o homem não consegue entender a criança, de que o homem começou a cuidar da criança, da parte higiênica, da parte de saúde, mas as crianças começaram a sobreviver mais. Então você tem mais crianças convivendo com os adultos, mas os adultos não sabem lidar com essas crianças. E é quando o desenvolvimento científico parte para a parte psicológica que nós temos alguns avanços em relação ao que interessa numa criança para o adulto. Ela vai dizer que a psicanálise vai descobrir que aquilo que acontece com a criança psíquica, não com a criança física, mas com a criança psíquica, pode levar para a vida adulta um adulto alterado, um adulto cheio de problemas, da onde ele não identifica de onde vem esse problema. E ela vai falar da importância, então, de tratarmos a criança psíquica de forma correta, ou seja, entender que o desenvolvimento da criança é como o seu corpo físico. Então, ela vai se desenvolver de uma forma específica, num momento específico, e que não adianta a gente tentar incutir na criança um adulto, não tem como, é ao contrário, a criança constrói o adulto. Mas voltando, quando a psicanálise começa a tratar dos seus pacientes, né, quando Freud começa a tratar os pacientes, ela diz que se descobriu 2 aspectos dessa investigação psicanalítica. Na página 20 ela vai dizer o seguinte: faz-se necessário distinguir os 2 planos de investigação encontrados pela psicanálise. O superficial, que vem do choque entre os instintos do indivíduo e as condições do ambiente ao qual ele deve se adaptar, e um mais profundo, que é o plano das memórias infantis, no qual o conflito não foi entre o homem e seu ambiente social presente, mas entre a criança e a mãe. De modo geral, pode-se dizer entre a criança e o adulto. E as doenças que têm as suas causas na infância são mais graves e as menos passíveis de cura. Então, não acompanhando o desenvolvimento físico e saudável das crianças, você tem um desenvolvimento psíquico adulterado, contaminado, engessado, não compreendido pelo adulto. Eu fiz uma nota, deixa eu só achar aqui, sobre o início do cuidado psicológico, da inteligência, da educação da criança. E ela diz, começa desde o recém-nascido. E aí eu escrevi, estou tentando achar a página aqui na página 45, porque com esse livro eu fiz o seguinte: eu fui percebendo que eu ia querer falar tudo do livro, e eu falei, não dá, né? Num vídeo de 30 minutos eu não consigo, mas então eu vou fazer notas nos capítulos. E aí eu fiz essa nota e eu vou ler para vocês sobre o capítulo 6, daqui ó, o embrião espiritual, a encarnação.
O estágio do recém-nascido é análogo ao de um doente acamado. Como o da mãe, né, que acabou de parir e você cuida dela com todo carinho, com todo cuidado, você não sacoleja ela, você não vira ela de cabeça para baixo, você não a expõe à luz muito forte ou você não a expõe a barulhos muito fortes, você está sempre respeitando a mulher que acabou de parir. Mas o recém-nascido não, você não trata ele como uma pessoa que acabou de passar por um trauma, e o nascimento é um trauma. Se você parar para pensar, ele sai de um ambiente protegido para um ambiente hostil que não é o dele. O recém-nascido não, o ambiente do recém-nascido é a barriga, e aí você tira ele de dentro da barriga. O recém-nascido de outras espécies são movidos e animados por um instinto automático, e por isso os animais nascem e logo se movimentam como os animais adultos. Dos animais sabemos exatamente o que eles serão: bons caçadores ou corredores, seus sons, suas pelagens, mas a inércia do bebê esconde o mistério do desenvolvimento do homem. A demora do desenvolvimento dos movimentos do bebê demonstra a profundidade e a complexidade do espírito humano e da sua vontade. O adulto olha para a inércia da carne da criança e acha que ele também tem o psíquico inerte. Daí supõe que é o adulto que molda a criança e o interrompe e viola o seu desenvolvimento, que tem fonte na própria criança e não no adulto. Na página 50 tem outra nota? Acho que sim. Com efeito, se a criança traz em si a chave do seu próprio enigma individual, se possui um padrão psíquico e diretrizes de desenvolvimento, estes devem ser potenciais e extremamente delicados nas tentativas de realização. Então, a intervenção intempestiva do indivíduo adulto, obstinado e exaltado pelo seu ilusório poder, pode anular tais padrões ou desviar suas ocultas realizações. Essa é, na verdade, a síntese do ensinamento de Montessori, de que a criança tem em si seu próprio enigma, seu próprio condicionamento. Como é que eu vou dizer? Perdi a palavra. A criança tem dentro de si a programação do desenvolvimento psíquico. Isso é diferente do construcionismo, tá, gente? Nós estamos falando aqui da criança de 0 a 6 anos de idade. Não estamos falando da construção da moral, nem da construção do conhecimento científico, nem da construção das ciências naturais, esse tipo de coisa. A gente está falando aqui da construção do movimento, da construção da inteligência. Essas coisas são genéticas e espirituais, tanto quanto é genético o desenvolvimento da cor do cabelo, o desenvolvimento da cor da pele, dos olhos e da linguagem. Os estágios de desenvolvimento foram apontados por um sujeito chamado, eu não lembro o nome dele, Hugo de Vries. Isso. Ele chamou de períodos sensíveis nos insetos. Só que Maria Montessori vai trazer essa ideia do período sensível no inseto para a criança. Não que ela teve uma ideia e falou: olha que legal essa ideia do De Vries, vou lá olhar se é com a criança. Não, ela observa a criança e liga uma coisa com a outra. E ela vai explicar o que são esses períodos sensíveis do inseto. O exemplo desses períodos sensíveis do De Vries podem ser feitos com a larva da borboleta, por exemplo. A larva da borboleta se alimenta das pequenas folhas, das folhas mais novinhas da árvore, do galho da árvore, que fica lá na ponta do galho. E aí, a borboleta não pode colocar os seus ovos na ponta do galho, vão ser comidos por outros bichos. Então ela põe no tronco, bem debaixo do galho, né, numa sombra, e deixa lá. Quando os verminhos, né, aquelas larvinhas vão sair, elas têm um apurado desejo pela luz, né? Então tudo que elas querem, a luz atrai aquelas larvinhas e elas vão pulando no galho até chegar na ponta. E quando chega na ponta, elas encontram as folhinhas com as quais elas vão se alimentar. Elas ficam ali, elas se alimentam das folhinhas, e quando elas crescem e chega a hora de entrar no casulo
para poder se tornar uma borboleta, elas não ficam cegas, mas elas perdem aquele interesse intenso pela luz. E aí elas conseguem sair dali e passar para a próxima fase. Isso é um período sensível, ou seja, a criança, num determinado período, ela se interessa de forma intensa por algo, por uma atividade, por um objeto. Por exemplo, a criança pequena, ela gosta muito de cor. Então, tudo que é muito colorido, ela fica ali fissurada, ela quer pegar, ela quer ir aonde está a cor. Uma criança um pouco maior, olha talvez uma fotografia de algo colorido e ela vai, na verdade, enxergar outra coisa. Ela vai enxergar um detalhe, ela vai enxergar o que está no pano de fundo, ela vai enxergar às vezes o que está faltando naquela imagem, depende do período sensível em que ela está. A Maria Montessori vai dizer que nesses períodos sensíveis é como se um farol iluminasse a realidade de dentro para fora, de dentro da criança. Uma paixão move a criança nesses períodos sensíveis. Quem é mãe entende o que eu estou falando. Se você tem um bom pediatra, o pediatra vai perguntar assim, numa consulta de rotina: fulano já está fazendo isso? Fulano já está fazendo aquilo? O que você acha? O que você me diz sobre essa atividade? Essa questão do período sensível, quando ela é entendida, você começa a olhar para a criança de uma forma diferente. Então, quando a criança tem, por exemplo, uma birra, e você sabe qual é o período sensível em que aquela criança está, você entende o que aconteceu ou deixou de acontecer para dar o start daquela birra. E a birra é o segundo estágio do problema. O primeiro estágio é algo que deveria estar preparado para essa criança, não está. Essa força, essa paixão não encontrou no ambiente aonde se pegar, aonde trabalhar. E aí ela vai entrar nessa questão da birra, que é a segunda fase do problema. E a terceira é como que o adulto vai responder a essa birra. Ou você identifica o ambiente correto para que aquela criança volte ao normal, ou você vai brigar e combater o grito, vai combater a criança que se joga, você vai combater a criança que te incomoda, né? Porque esse é o sentimento do adulto. A criança não tem o mundo dela, tem o mundo do adulto. A criança quer participar do mundo do adulto, ela incomoda o adulto. A criança no mundo do adulto não encontra onde aprender o que o período sensível pede, o adulto pune a criança. Não vou entrar aqui no mérito da punição, da desobediência, da punição da birra, porque nós ainda estamos falando da parte psicológica e de como que o adulto reage, tá bom? A desobediência é inerente ao ser humano pela queda, nós cristãos sabemos disso, mas nem tudo é só a queda. É a queda e um balde de fatores que piora esse comportamento. Bem, eu não sou psicólogo nem pedagogo, o que eu tô falando aqui é o que eu percebi do livro, eu queria deixar bem claro isso aqui, tá? O trabalho do adulto, nesse caso, é trabalhar a si mesmo para entender a criança. E entendendo a criança, ele complementa o ambiente com situações em que a criança pode se desenvolver, e aí o adulto vai ajudar a criança, mas é só isso. Muito dificilmente o adulto pode fazer a criança andar. A criança se desenvolve até que anda. Muito dificilmente você vai ensinar o seu filho a equilibrar um copo para beber. Você vai oferecer o copo, você vai oferecer o ambiente seguro para ele usar um copo, e aos poucos ele desenvolve o equilíbrio e a habilidade de levar o copo à boca, a colher à boca, né? Então você não faz nada, né? Desde a gestação, a criança tem em si mesmo tudo o que precisa para se desenvolver e você só entrega o ambiente. Eu vou deixar aqui, vou tentar colocar a imagem aqui, dos períodos sensíveis que a Maria Montessori divide. Não é oficial, eu vi vários diferentes, mas eu vou colocar um bem simples. E aí o meu filho, que tem 2 anos de idade, por exemplo, está no período sensível em que vai levá-lo a se desenvolver com a ordem,
né, com a ordem do ambiente, música e ritmo, graça e cortesia e o refinamento dos sentidos. É uma idade super rica. Essa questão da ordem, por exemplo, é a que mais gera birra. Aqui em casa, se as coisas não são feitas na ordem que foram ensinadas, por exemplo, escovar os dentes na ordem correta, ou seja, eu sento ele na pia, eu entrego a escova, ele pega a pasta, eu também pego a minha escova, nós escovamos os dentes juntos. Depois que ele escova, eu escovo o dente dele de novo, e aí nós lavamos a boca e vamos para a cama. Essa é a ordem. Se eu furo essa ordem por pressa, por preguiça, por raiva, qualquer coisa, ele entra num frenesi de birra. A outra coisa de ordem também é o café da manhã. Hoje, por exemplo, hoje é dia 11, eu coloquei a mesa diferente dos outros dias. Ele não tomou café, ele simplesmente gritou. E, nossa, Maria Montessori traz muitos exemplos. Esse é outro aspecto do livro que eu achei o máximo. Tudo que ela fala, ela dá o exemplo. Então, por exemplo, se você pegou um capítulo um pouco mais complicado, você leu, não entendeu o exemplo, quer dizer, você leu, não entendeu a teoria e aí tem um exemplo embaixo, depois que você leu o exemplo, você relê a teoria e aí você consegue entender. Ela é didática. Maria Montessori, o livro dela tinha que ser inteligível para todo mundo, porque ela é extremamente didática, não tem como não entender a Maria. O último aspecto que eu quero falar com vocês aqui é sobre como que a Maria Montessori vai explicar a questão da inteligência. Quais são as teorias que a gente mais escuta ou que a gente tem no senso comum? Que a criança vai vendo o mundo, né? Aquilo vai entrando na cabeça dela pelos olhos, pelo paladar, pelo ouvido, pelo tato, e ela vai juntando as peças para que as coisas vão montando a razão, o raciocínio, a inteligência e tudo mais. A outra teoria é que a criança é uma folha branca, certo? Que a criança é uma folha branca, você pode escrever o que você quiser, por isso você tem que trabalhar para fazer do seu filho uma pessoa inteligente, fazer do seu filho uma pessoa assim, uma pessoa assado, pá. A questão é que são dois mitos, né? Qual que é a explicação que Maria Montessori vai falar sobre a inteligência? A criança enxerga o mundo de forma seletiva. E o que seleciona a imagem que a criança vai aplicar o seu foco? É o período sensível, é o amor que ela tem dentro dela por algo selecionado pelo próprio raciocínio dela. Então ela tem um raciocínio em estágio germinativo, estamos pensando do recém-nascido aos 6 anos de idade, gente. Ela tem um raciocínio germinativo como se fosse uma planta que se desenvolve e de acordo com as necessidades dessa planta que se desenvolve, ela capta do ambiente aquilo que ela está vendo. Então você mostra para uma criança de 2 anos uma imagem, mostra para uma criança de 6, a reação das duas crianças vai ser diferente. 2 crianças de 2 anos vão ter uma reação diferente, você imagina a diferença de idade. Então, às vezes, por exemplo, é difícil crianças com idades muito diferentes brincarem da mesma forma com as coisas. Você dá um Lego para a criança de 6, um Lego para a criança de 2, você vai ver que o interesse delas é totalmente diferente. Às vezes a criança de 2 separa por cores, conta as peças, a criança de 6 quer montar, quer descobrir como é que faz as coisas. Então, a inteligência da criança, o raciocínio da criança é uma planta germinativa, é uma planta em desenvolvimento, não é uma folha branca nem uma bacia vazia que você vai entulhando as coisas. É a própria criança que desenvolve a sua inteligência nos períodos sensíveis e passando os períodos sensíveis, ela pode não mais aprender com tanta facilidade uma certa habilidade. Então, hoje, por exemplo, eu ensino atividades de coordenação motora fina para o Benjamin. Ele aprende maravilhosamente bem. Se você ver vídeos da Flávia Kalina com a Vitória, com ela 2 para 3 anos, a Vitória já corta, já usa a tesoura. Com 1 ano e pouco, a Vitória já se servia água. Ela já lavava pincel.
É uma coisa incrível você aproveitar o período sensível para entregar para a criança material para ela trabalhar. E o trabalho é outro aspecto interessante do método da Montessori, né? A Montessori não trabalha com ensino lúdico do jeito que a gente vê hoje com filmes, com desenhos, com pecinhas e não sei o que, teatrais, enfim. A Maria Montessori vai defender que a criança, ela se move pelo trabalho. Então, todo o material da Montessori, se você pesquisar na internet, você vai ver que é um material sensorial. São materiais que imitam o trabalho. Você enroscar uma porca num parafuso, você colocar os pesos sólidos dentro de como é que fala? Dentro de recipientes próprios para eles, são tamanhos, vou colocar a foto aqui, são tamanhos específicos, ou seja, a criança não erra, ela só termina a atividade quando ela faz certo, não tem como ela errar na atividade. Correspondência de cores, correspondência de números, ela trabalha com a pré-alfabetização das crianças e alfabetização, porque as crianças que são educadas no método Montessori, elas são muito autodidatas, elas mesmas vão fazendo o seu próprio ensinamento ali com o material de trabalho, tá? O professor é um facilitador ambiental, digamos assim. Ele está ali para ensinar como se usa os materiais e as crianças usam os materiais. Gente, quando eu tô falando assim, eu me lembro do construtivismo. Não estamos falando de construtivismo, não estamos falando de a educação moral nem científica. É o desenvolvimento infantil, ok? É o segredo da infância e não dos métodos usados para o conhecimento filosófico e científico, tá? Bem, eu vou terminar então. Eu acho que eu falei bastante do livro, principalmente da primeira parte. Falei de coisas que me marcaram, outras coisas me marcaram, como por exemplo a dignidade da criança, de como que nós humilhamos a criança sem dar a oportunidade dela aprender o correto, né? Por exemplo, a criança espirrar e limpar o nariz, a criança tossir com a mão na boca, a criança limpar o nariz sem fazer barulho. Maria Montessori trabalha muito com silêncio para que as crianças sejam ordenadas. Eu li esse livro, me deu muita vontade de abrir uma escola, de voltar para a faculdade, fazer pedagogia, passar pelo martírio do Paulo Freire, para poder me especializar em Montessori e criar e participar desse projeto, né, da Casa da Criança. Não sei, aqui em Itaperuna não tem mesmo, mas eu acho que na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, tem. Eu acho que no Rio de Janeiro tem uma escola Maria Montessori, do método Montessori, e eu tenho muita vontade. Sempre gostei, entendi o método, e é isso. Eu não tenho críticas ao livro, eu acho que o livro foi muito bem escrito, muito bem feito, não é cansativo, eu li bem rápido e fiquei remoendo umas coisas, fiz muita marcação, sabe? Marquei assim, trechos inteiros, escrevi bastante, acho que foi uma leitura muito boa. Eu vou deixar aqui embaixo então o link para compra desse livro. Se você já leu, se você entendeu coisas diferentes, comenta aqui, porque é um assunto que vai aparecer bastante aqui no canal, sobre educação. Eu recebi livros novos da Kirion e eu vou fazer um vídeo para vocês de book haul, porque tem muito livro aqui, não deu para fazer unboxing de tudo, mas eu vou mostrar para vocês os livros novos que chegaram. Então, muito obrigada, editora Kirion, por essa parceria, por estar mandando para mim material tão importante sobre educação, e eu acho que eu vou acabar me enfiando aí na pedagogia, não vai ter jeito. Então, um abraço para vocês, vamos passar 2019 lendo. Não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal.